Professor, como eu operacionalizo o cálculo do SM usando uma regra de sociedade classificadora? Bem-vindo, amigo do Pitada de Engenharia. Hoje é aquele vídeo mais técnico da série Projeto Estrutural Baseado em Sociedade Classificadora, que tem alguns vídeos já aqui no card. É aquela série onde eu estou ensinando, tutoriando você a usar uma regra de sociedade classificadora para projetar a estrutura de um navio. É um assunto complexo e que eu dividi em uma dezena de vídeos e eu vou passo a passo construindo esse processo com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco do cálculo operacional, ou seja, eu vou abrir a norma com vocês e vou mostrar como efetivamente calcular o SM requerido para um projeto de um navio. Então, vem comigo e vamos ver junto como fazer isso aqui no meu notebook. Então, o que vocês estão vendo aqui é a tela do meu notebook. Eu deixei aberto no navegador porque eu quero fazer isso desde o início com vocês. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar a ABS e no próximo vídeo eu vou mostrar a DNV. Professor, por que o senhor não vai mostrar outras normas? Eu acho que se eu mostrar duas normas, é conteúdo suficiente para que você que me assiste consiga aprender de fato esse assunto e possa aplicar isso em qualquer outra norma de sociedade classificadora, porque os fundamentos são rigorosamente os mesmos. Então vamos lá. ABS Eagle. Lembrando que a águia é o símbolo da ABS, né? Então a primeira coisa que aparece aqui já é o site da American Bureau of Ships. É interessante observar que é um site .org, porque a ABS é uma sociedade classificadora sem fins lucrativos, não é exatamente uma empresa, né? Então, por isso a extensão .org. Eu pude ir direto aqui em regras e guias, mas eu vou entrar no site raiz. E olha que interessante, a gente vê aqui algumas mensagens associadas então à questão da pandemia. E algumas pessoas me perguntaram, professor, por que o senhor está gravando alguns vídeos sobre Covid? Porque, como engenheiro, a gente não pode estar fora da realidade, a gente tem que estar atento à realidade. Porque esses novos paradigmas, esses novos conceitos, essa nova modo de vida, ele vai fazer parte da nossa vida. Então, nós temos que adaptar os nossos processos produtivos, nossos processos de aprendizado, para levar em consideração alguns cenários. E perceba que a ABS está já desenvolvendo uma série de regras, procedimentos e recomendações para lidar com a Covid e outras pandemias a bordo de embarcações. Um assunto muito importante, por isso tem sido tratado aqui também no canal do Pitada de Engenharia. Mas vamos ao que interessa no vídeo de hoje, que é a questão da classificação das embarcações. Eu vou dar um shortcut aqui, um atalho, né? Podia entrar aqui e depois achar a norma. Mas eu vou agora sim direto aqui, ó, regras e guias, né? E aí você vai poder comprar a norma se você quiser, vai poder acessar as normas atuais aqui e vai poder, inclusive, uma coisa muito importante, acessar o histórico das normas. Se você está acompanhando meus vídeos sobre sociedade classificadora, você já deve ter entendido a origem dessa norma, que é um processo empírico de construção de conhecimento. Ou seja, criam-se equações, ou melhor dizendo, definem-se equações baseado em um banco de dados de acontecimentos, eventos e incidentes que vai sendo atualizado ano a ano. Por essa razão, existem então atualizações desse texto ano a ano, a cada 2 anos. E um trabalho muito interessante que eu não tive tempo de fazer é a questão de comparar e mostrar a evolução ou a modificação desses coeficientes e equações ao longo dos anos. É um assunto que eu queria muito trabalhar, mas infelizmente eu tenho uma dúzia de projetos para fazer antes disso. Eu só vou tratar desse assunto se algum aluno de mestrado realmente quiser ir nessa direção de fazer um comparativo histórico das normas, mostrando a evolução de projetos, mudanças de pesos, dinâmicas, mas não é um assunto que eu tenho como tratar nesse momento. Então, eu vou direto aos fundamentos aqui da norma.
Olha que interessante, você tem então normas associadas ao offshore, normas associadas à navegação de cabotagem, navegação em rios, né? E você tem aqui uma norma muito importante que é a de navio com menos de 90 metros. E aí você deve estar me perguntando, professor, por que é tão importante fazer essa distinção de navio maior que 90 metros e menor que 90 metros? Lembrando que esse limite 90 metros, ele não é um limite, vamos dizer assim, é um abismo, uma fronteira vertical. Algumas sociedades classificadoras, como por exemplo a DNV, tendem a ter o número 100, né, 100 metros como limite entre uma embarcação, vamos dizer, média e uma embarcação de grande porte. E, novamente, por que isso é tão importante? Porque a filosofia, os fundamentos dos projetos são diferentes. Quando você trabalha com embarcações maiores que 100 metros, os esforços globais são predominantes. Então, a preocupação central da norma é com os esforços globais na estrutura. À medida que o comprimento vai diminuindo, perceba que eu não estou nem sequer me referindo ao L sobre D, aquele coeficiente que nós tratamos aqui no canal, que define mais ou menos a importância ou a dificuldade de um projeto. Eu estou tratando do comprimento absoluto. Por quê? Quando você vai diminuindo o comprimento da embarcação, você começa a ter uma diminuição que é elevada ao quadrado do momento fletor. Eu vou mostrar isso em outros vídeos, mostrando efetivamente o cálculo e mostrando um conteúdo que eu nunca vi na internet, que é justamente a proporção entre os esforços globais e locais em função do comprimento da embarcação. Eu já publiquei esse trabalho e eu vou trazer aqui para vocês aqui no canal. Mas é muito importante que você entenda que a filosofia é diferente. Se você assistir o vídeo que está aqui no card, você vai entender um pouco essa questão do esforço global e do esforço local. E com o passar do tempo, dos vídeos, você vai traduzir isso para a sociedade classificadora. Isso não está escrito em lugar nenhum, você precisa entender mecânica de estruturas navais para entender por que esses projetos são diferentes e o que rege, o que move, o que motiva cada uma dessas abordagens de projeto estrutural. Mas no vídeo de hoje, então, só destacando, né, tem mais algumas outras normas aqui, então, por exemplo, uma coisa bem específica aqui para grandes lagos, né, barcaças, deve ter alguma coisa aqui de container em algum lugar, que é container, né, uma série de outras normas associadas. Então, às vezes os alunos me perguntam, professor, por que a gente não vê a norma tal? Por que a gente não vê a sociedade classificadora tal? Porque se eu fosse esmiuçar com vocês cada uma das normas existentes, eu passaria uma vida só gravando vídeo com norma de sociedade classificadora. E eu entendo que isso não é oportuno, porque isso não representa formação do aluno. Isso seria um curso informativo, ficar mostrando equação, norma, parâmetro, que não traz não agrega nenhuma formação ao aluno. Então eu prefiro tratar aqui dos fundamentos e mostrar a aplicação desses fundamentos em 2 ou 3 normas que são basilares do raciocínio, e você que me assiste, eu tenho certeza que vai conseguir adaptar esses conhecimentos para ler e aplicar qualquer uma dessas normas de qualquer sociedade classificadora, inclusive. O único foco que eu vou dar aqui no canal, com o passar do tempo, é a questão do projeto de lancha, porque ele tem algumas peculiaridades que são interessantíssimas, que com certeza você não vê em lugar nenhum e vai ver aqui com a gente. Por isso, divulga o canal, se inscreva aqui no canal, ajuda a gente a manter esse projeto, porque eu estou muito motivado a continuar com esses vídeos. Eu tenho eu listei assim pelo menos 100 vídeos que eu quero fazer ainda no ano que vem. Então vamos torcer aí para a gente conseguir ter força para estar fazendo isso com bastante qualidade antes de velocidade. Tenha um pouquinho de paciência que o assunto que te interessa mais vai chegar. Eu ainda quero gravar também vídeos sobre projeto estrutural de submarinos. Também é outra das minhas especialidades, né? Eu tenho a formação em estruturas navais, então a questão do projeto offshore, navio, lancha, submarino, do ponto de vista estrutural, é um dos assuntos que eu tenho maior experiência, maior formação. E por isso eu quero trazer aqui no canal, porque o projeto de submarino
também tem singularidades muito importantes e quase exclusivas. Vai guardar muita similaridade com o projeto de semi-submersível e a gente vai ver por quê. Mas vamos direto aqui então à questão do projeto de navio mercante. E aí, esse livro, né, de projeto de embarcações mercantes feitas de aço é feita de várias partes, né? A parte 3 é a que nos interessa porque é onde é trabalhada a questão do casco da embarcação. Então vamos à parte 3. Então abrimos aqui com vocês o PDF. Novamente uma curiosidade, né? Quando eu fazia isso eu tinha que ficar folheando livros e livros, tinha uma estante, ABS. Hoje você consegue, no sistema digital, rastrear com muita velocidade aquilo que interessa. Tanto que eu vou tentar fazer a coisa bem calma para que você possa me acompanhar. De maneira nenhuma, isso aqui é receita de bolo. Eu não quero que você decore os passos e implemente esses passos como se fosse uma receita de bolo. O que eu quero é que você aprenda a navegar pela norma, aprenda a identificar as equações, aprenda a trabalhar e até mesmo verificar questões de como proceder na interpretação de algumas coisas que não ficam exatamente claras numa norma. Então, novamente, não é tutorial, isso aqui não é tutorial, isso aqui não é receita de bolo, porque eu não ensino esse tipo de coisa. O que eu quero é dar os subsídios, os fundamentos e discutir com vocês algumas aplicações. Então, a parte 3, né, desse livro de navio mercante feita de aço é composta de uma série de capítulos, né? Vai ficar aqui mais evidente. Novamente, o capítulo que nos interessa é o capítulo 2, onde é trabalhada a questão do arranjo topológico da estrutura. Então eu vou aqui direto no capítulo 2 e eu tenho acesso agora ao conteúdo do capítulo. A gente está passo a passo naquele fluxograma que eu apresentei para vocês no vídeo que está aqui em cima, apresentando para vocês como aquele fluxograma se traduz no texto da norma. No vídeo de hoje eu vou focar no cálculo do SM, aquele valor, né, aquele módulo, aquele coeficiente que reflete a resistência de uma viga. Então vamos lá. Na seção 1, né, na subseção 3, então lembrando, parte 3, capítulo 2, seção 1, subseção 3, é justamente a seção que fala da resistência longitudinal da viga navio. A essa altura, você está acompanhando meus vídeos, já entendeu que o esforço que quebra o navio é a flexão. É quando a gente tende a ter momento fletor que vai tender a literalmente quebrar o navio. Então, nada mais natural do que começar essa abordagem com a questão do momento fletor. Mas mais para frente a gente vai falar também de força cortante, não se preocupe, porque ela tem sim a sua importância, assim como questões associadas à flambagem. Mas, lembrando, essa palavra aqui significa resistência, essa palavra aqui significa viga. Professor, mas viga não é BIM? Aos poucos você vai entender que existe pelo menos uns 5 ou 6 termos diferentes, a depender um pouco da direção, da generalização, ou até da questão peculiar de algum elemento específico que a norma queira tratar. E aqui então a questão longitudinal do casco, né? Se eu me lembro bem, a questão do SM está aqui no 3.7. Se você olhar, você vai ver que tem um capítulo 9 aqui, na verdade uma seção, na verdade uma subseção 9, que vai falar do cálculo do módulo de seção. Mas isso envolve a questão do cálculo do módulo de seção projetado. Está um pouquinho mais para frente no nosso fluxograma. Nesse momento, o que a gente precisa é determinar o SM requerido, não o SM projetado. Então vamos voltar aqui no subseção 1, onde então você vai ter, se eu não me engano, aqui o cálculo do SM. E aí, imediatamente, a gente já encontra a equação do SM. Então, módulo de seção, lembrando que a ABS adota SM, a DNV adota a letra Z, mesmo conceito, nomenclatura diferente. Simplesmente é o momento fletor total
né, o momento fletor máximo atuante a meia nau, ou atuante na seção mestra, a gente já discutiu isso em alguns vídeos, dividida pela capacidade do material do casco resistir a esse momento fletor. E aí você vai me perguntar, professor, da onde vem esse 17,5? Primeiramente, é importante observar a questão da unidade. Perceba que o cálculo do SM está em centímetro cúbico vezes metro, ou então, alternativamente, em uma unidade que envolve pés e polegadas. Lembra que eu falei sobre a dificuldade que a norma tem, especialmente com algumas unidades? E essa é uma versão bem moderna de uma norma bem, vamos dizer assim, universal, bem global. E mesmo assim você tem uma unidade que não é trivial. Essa unidade ajuda a afastar a ideia de que o SM tem alguma coisa a ver com volume. Não tem. Então, isso ajuda um pouco a afastar essa ideia. Mas, de qualquer forma, é muito difícil entender o porquê dessa unidade. E mais difícil ainda entender de onde vem esse 17,5. Eu vou tentar dar uma pesquisada, mas certamente 17,5 tem alguma relação com o limite do aço naval, porque essa norma se refere a aço, cujo o módulo de resistência, né, o módulo de escoamento, ou seja, o material vai começar a ter deformação plástica, é alguma coisa em torno de 300 MPa, 300 megapascal. Isso aí transformado em centímetros e levando em consideração algum fator de segurança, deve dar alguma coisa próximo de 17. E aí eu já deixo uma questão importante. Muita gente me pergunta, professor, eu posso misturar equações de norma diferente? Não é usual, não é recomendável, porque a gente nunca sabe aonde a norma aplicou o coeficiente de segurança. Então, a gente nunca sabe se a norma majorou a estimativa de momento fletor ou minimizou a capacidade de resistência do material. Então, no momento que você usa, por exemplo, uma norma de sociedade classificadora para calcular o momento e outra norma para calcular, por exemplo, esse limite aqui, você pode estar usando equações cujo o fator de segurança, o coeficiente de segurança não são compatíveis entre si. Você pode ou estar majorando o projeto, ou pior, pode estar indo para uma direção crítica no projeto estrutural. Então, não é recomendável, é extremamente desejável que você não misture equações de normas diferentes. Tudo bem? Mas vamos lá. Como é que eu vou então estimar esse momento fletor total? Bom, esse momento fletor total vai ser composto de duas parcelas. A parcela referente à condição still water, ou seja, a condição de momento em mar calmo. Então, professor, mas o capitão não manda colocar a carga distribuída de maneira que o navio não tenha momento fletor? Não. Isso é impossível. O que muitas vezes é feito é você tentar equilibrar a distribuição de carga com a flutuação para que o navio navegue sem trim. Mas é impossível que a distribuição de carga seja absolutamente a mesma da distribuição de flutuação. Então, o navio sempre terá momento fletor em águas calmas. E é esse momento fletor em águas calmas que se refere à primeira parcela aqui da soma. Já a segunda parcela, né, se refere à questão da passagem das ondas. Se você está acompanhando aqui no canal, por exemplo, esse vídeo, eu falo bastante dessa questão do aumento do momento fletor devido à passagem das ondas. E aqui tem o primeiro erro que é muitas vezes cometido nessa análise específica, nessa estimativa específica de momento fletor total. Você precisa entender que essa segunda parcela aqui refere-se ao acréscimo de momento fletor decorrente da passagem da onda. É por essa razão que é usado o termo aqui, ó, induzido, porque é vamos dizer, é a variação do momento fletor induzida pela passagem da onda. Então, é muito comum o engenheiro fazer uma análise do navio em mar de almirante, então estático, faz lá
a análise de momento fletor, depois faz a análise de momento fletor considerando a passagem da onda. E aí o que ele faz? Ele pega e soma essas análises. E não é isso, né? Não é isso que a norma está dizendo. A norma está dizendo que o momento fletor total é o momento em mar calmo adicionado da parcela que é aumentada, que é acrescida da passagem das ondas. Então, isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque você pode ter uma situação onde essa onda vai promover uma parcela compatível com a de mar calmo. Então, o que acontece muitas vezes? Como é que eu faço, então, para determinar essa parcela aqui na minha análise de equilíbrio da viga navio? Se você está acompanhando a série de vídeos aqui no canal, é muito importante fazer o equilíbrio da viga navio. Só que quando você faz o equilíbrio da viga navio com ondas, você já está calculando o momento fletor total. A gente vai ver que existe uma forma de calcular só essa parcelinha aqui. Mas para isso é necessário que você aplique uma curva de pesos que seja idêntica à curva de flutuação em mar calmo, para que o momento fletor em mar calmo seja zero. Daí, quando você faz a passagem da onda, você consegue estimar esse acréscimo decorrente da passagem da onda. Mas é uma técnica complicada que merece outros vídeos, né, especificamente sobre isso. Então, uma vez que você consiga determinar esse MT, você vai conseguir então estabelecer o módulo de seção requerido para o projeto do navio. Mas se você olhar aqui embaixo, você vai encontrar uma outra equação. Aqui, ó, uma outra equação. E aí o aluno fica, né, professor, qual equação eu uso? Né, eu uso aquela ou uso essa? Estou perdido. Bom, se você olhar aqui, essa equação a norma vai chamar de mínimo. Né? Eu já falei um pouquinho sobre isso aí no vídeo anterior, mas perceba que essa equação de mínimo ela não leva em consideração nem o material e nem a questão do momento fletor. É uma equação empírica baseada em comprimento e boca, ou seja, é aquele tipo de equação que você não sabe exatamente de onde veio. Essa equação até tem um fundo estatístico que eu vou mostrar numa outra oportunidade. Mas vamos entender ela como uma equação empírica da norma. Então você tem uma nuvem de pontos, você marca projetos que tiveram alguma incidência, alguma ocorrência, algum acidente ou alguma falha estrutural e você estabelece então nesse caso o hiperplano que vai dizer o seguinte: se o SM estiver acima do hiperplano definido por essa equação, então esse conhecimento tácito da sociedade classificadora, esse conhecimento ao longo de décadas de análise e classificação de embarcações, vai dizer que o risco de um novo incidente é muito baixo. Então, qual que eu devo atender? Esta ou essa? Bom, você tem que atender as duas. Mas a gente já falou um pouquinho sobre isso. A questão do mínimo define um limite inferior para o qual você não deve ultrapassar. Se o teu projeto estiver abaixo do mínimo requerido, será muito difícil realizar a classificação da embarcação. Eu diria até que praticamente impossível. Se alguém que trabalhar numa sociedade classificadora puder me desmentir até e mandar os fundamentos, como é que faz se não atender o mínimo? Eu terei muito prazer em aprender sobre isso. Tudo que eu sei de que já trabalhei com sociedade classificadora é que se você não atender o mínimo, a classificação da sua embarcação vai ser praticamente impossível. Agora, a questão do requerido, em alguns casos, é possível que você não atenda. Por quê? Porque é possível que você tenha uma distribuição de carga e tenha um desenho de casco que gerem momentos fletores usualmente baixos em relação à média, em relação àquela curva que nós vamos chamar de envoltória dos momentos fletores, que é tópico lá para frente aqui do canal. Mas se você estiver abaixo do requerido, é possível mandar junto o memorial de cálculo do projeto
e aí sim vai ter um custo maior, um prazo maior, mas é possível classificar o navio, desde que, obviamente, isso se baseie no fato de que você tem um desenho de casco e uma distribuição de carga não usuais que resultem em um momento fletor baixo. Professor, calculei e o SM requerido deu menor do que o mínimo. Isso é possível? É possível. Como isso aqui é um hiperplano estatístico, né? E isso aqui depende fortemente do momento fletor, em embarcações com comprimento se aproximando dos 100 metros, é possível que a distribuição de carga seja tal que o SM requerido seja menor do que o mínimo. Nesse caso, obviamente, prevalece o mínimo em relação ao requerido para o projeto do navio. Tudo bem até aqui? Então agora resta uma questão, né? Como calcular? Essa equação não tem muito segredo, é uma questão só de ler e verificar cuidadosamente como calcular e o que significa cada um desses coeficientes e dimensões, mas a parte interessante é aqui na questão do cálculo do momento fletor total da embarcação. E se a gente for ver, esse momento fletor total ele vai ter duas componentes. Uma componente de mar calmo e uma componente de ondas. Então vamos ver cada uma delas. Então aqui ó, a gente começa pela componente de onda, né? Eu podia ter voltado aqui no índice e ter visto aqui ó, wave loads, né? Então carregamentos induzidos por ondas. E aí imediatamente eu já chegaria nessas duas equações que estão aqui. Perceba novamente que são equações de certa forma empíricas, mas que descrevem não o momento fletor total do navio quando a onda passa, mas sim a adição, a parcela de acréscimo de momento fletor causado pela passagem da onda. Então é justamente aquela parcelinha que vai se somar ao momento fletor em mar calmo para dar o momento fletor total da embarcação. Perceba que você tem uma equação para Sejin e uma equação para Hogging, né? Já falamos um pouquinho sobre isso no vídeo que está aqui no card. Então, quando você tem uma onda que no instante analisado, aqui no instante de tempo, está com a crista a meia nau, a gente vai chamar de alquebramento. E aí vai ser a questão do Hogging, né? Então, naquele instante de tempo que a crista da onda está na meia nau, o momento fletor induzido pela passagem da onda pode ser estimada por essa equação aqui. Enquanto no instante seguinte, onde a crista da onda está no espelho de polpa e a outra crista da onda está na proa, vai caracterizar um esforço que nós vamos chamar de tosamento, ou então Sejin. E aí essa contribuição pode ser estimada por essa equação aqui. E repare que a equação de alquebramento tem um sinal de mais. Por quê? Porque ela representa uma adição positiva na convenção da sociedade classificadora, enquanto o Sejin tem um valor negativo, porque ela representa uma adição, um acréscimo negativo ao momento fletor. Professor, onde está a convenção de sinal da norma? Está aqui em cima, ó, se eu não me engano. Vamos ver. Capítulo 2, Wave Loads. Aqui, ó. Então, ó, alquebramento, Hogging, positivo, né? E aí, por extensão, tosamento, Sejin, negativo. Então, você vai me perguntar o seguinte, professor, então por que eu preciso calcular as duas parcelas, né? Bom, primeiro porque você não sabe se em mar calmo a tua embarcação está tosando ou alquebrando. Pode ser as duas coisas. Se você tiver uma embarcação longa com a carga no centro, né, majoritariamente no centro, ela vai estar tosando. Se você tiver uma embarcação longa com as cargas na proa e na polpa, ela pode estar alquebrando. Então, o que você precisa fazer? Precisa determinar primeiro o mar calmo, verificar se na condição de mar calmo a embarcação está tosando ou alquebrando, e daí realizar a composição dos dois casos, né? Então, embarcação em mar calmo mais onda no instante de alquebramento
embarcação em mar calmo, mais onda no instante de tosamento. E verificar o caso crítico para o cálculo do SM requerido. Professor, só de bater o olho eu vou saber. Se em mar calmo for positivo, eu tenho que somar com Roggen. Se em mar calmo for negativo, eu tenho que somar com Sage. Não necessariamente. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que eu ainda estou falando de esforço global da estrutura. Quando eu falo em esforço local, pode ser, por exemplo, que a onda de alquebramento seja crítica em relação à onda no instante de tosamento. Então, pode ser que no momento, no esforço global, a onda de tosamento fosse crítica. E no esforço local, a onda de alquebramento fosse crítica. E aí eu vou precisar ter as duas análises para fazer as composições de tensão. Então, já é importante ir fazendo todas as análises para garantir a composição de tensões correta na análise das tensões, que a gente vai estar vendo aí um pouco mais para frente no canal. Eu já chamei atenção, é talvez o tópico mais difícil na formação de um engenheiro de estruturas e por isso eu estou fazendo com muito cuidado. Então, nesse momento, entenda que não tem como antecipar se a situação de alquebramento ou a situação de tosamento vai ser crítica. Tudo bem? Confie em mim, não tem como antecipar. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, calculou a parcela de mar calmo, calculou as duas parcelas, estabeleceu o caso crítico, foi para o cálculo do SM requerido. Professor, cadê o cálculo de mar calmo? Bom, vamos procurar. Aqui, ó. Still Water Bending Moment. E aí, o aluno mais apressado vai correr aqui. Cadê a equação, professor? Cadê a equação? Vai chegar direto na equação com onda. Professor, cadê a equação? Cadê a equação, professor? Tem que ler a norma, né? Não pode sair só caçando equação. Então, se você ler a norma, você vai verificar aqui logo no, vamos dizer assim, no caput, logo na abertura, dizendo o seguinte, ó. O momento e a força cortante em mar calmo, mar de almirante, deve ser determinado, né, em um procedimento de equilíbrio de viga-navio ao longo de todo o comprimento. Aquele procedimento que vocês aprendem também aqui no curso. E deve ser submetido junto com a curva de pesos da embarcação. Entenderam? Olha que interessante. Você, para classificar a embarcação, você tem que mandar o cálculo de equilíbrio da viga-navio, pelo menos em mar calmo. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas posso aqui agora, diante do exemplo, deixar claro e retomar. Isso é feito porque a norma não tem condições de saber se aquela distribuição que você está projetando, se aquele casco que você está projetando é ou não usual. E aí não tem como garantir que a norma vai cobrir uma distribuição esdrúxula de peso a bordo da tua embarcação. Então vamos pegar dois cenários. Um cenário onde você projetou uma distribuição de massa esdrúxula no casco, né? E você teve um momento fletor que quebrou a embarcação. Vai dizer, não, mas eu segui a norma. Mas a norma é baseada em distribuições usuais de carga. E aí como é que fica essa situação? De quem é a responsabilidade? Outra situação, para evitar esse tipo de caso, ou minimizar esse tipo de ocorrência, a norma vai lá e majora a questão do momento fletor. Então você vai acabar fazendo um projeto estrutural com 2 vezes mais aço do que o teu barco, o teu projeto, a tua distribuição de carga requeria. E aí você vai culpar a norma, fala, pô, a norma está me forçando a gastar 2 vezes mais de aço na embarcação. Então, para evitar ou uma situação ou outra, a norma, então, no caso da ABS, tende a se eximir. Então, eu não vou gerar equação empírica. Manda o cálculo de equilíbrio da viga-navio junto com o processo de classificação da embarcação. Entendeu por que é importante estudar equilíbrio de viga-navio? Se não fosse importante pelo assunto, que é um dos mais importantes na engenharia naval, inclusive, é importante do ponto de vista pragmático para o projeto estrutural baseado em sociedade classificadora. Tudo bem? Entendeu?
Espero que tenha acompanhado esse vídeo mostrando o cálculo do SM operacional na ABS. Fica com a gente, o próximo vídeo vai ser sobre a DNV e depois eu vou entrar no cálculo das espessuras e dimensionamento dos elementos locais da estrutura. Forte abraço, pessoal!